Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao semestre 2025.1. Vamos iniciar a nossa primeira aula do Projeto Integrador 2. Eu me chamo professora Lília Natália e vamos falar hoje sobre diagnóstico situacional. Eu vou transmitir, o slide para que vocês possam acompanhar, a nossa aula de hoje, a nossa aula de hoje. Aqui, vamos lá, tela cheia. Ok. Então, o objetivo dessa aula sobre o diagnóstico de realidade para o planejamento da atividade extensionista é reconhecer a importância do diagnóstico da realidade local para planejamento da atividade extensionista, compreender as estratégias para realizar o diagnóstico efetivo de demandas locais, desenvolver habilidades para a elaboração de um plano de trabalho baseado no resultado do diagnóstico que vocês vão fazer e eu vou ensinar como será feito nessa aula. Então, o que é o diagnóstico, pessoal? Não é uma mera opinião sobre algo, né? Então, o diagnóstico ele é um conhecimento obtido por meio de levantamento de dados. Então, assim, não é um achismo, é algo que possa ser comprovado através de informações robustas. Por que o diagnóstico de realidade é importante, né? Então, assim, para poder fazer esse diagnóstico, é importante compreender alguns aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, identificar demandas locais. Então, por exemplo, se você mora em determinado município e um bairro, então você vai identificar essas demandas locais se são demandas reais. Identificar falhas no serviço público também são aspectos que que vai ajudar vocês a fazer esse diagnóstico, né? E também o engajamento com as partes interessadas, que são quem? Qual é esse engajamento? Quem são essas partes interessadas? São os cidadãos, a organização da sociedade civil, órgãos governamentais, incluindo perspectivas diversas na elaboração do plano de trabalho. Então, é importante entender toda essa dinâmica para poder você fazer o diagnóstico, que é o primeiro ponto do nosso plano de trabalho para disciplina extensionista. Então, a gente vai o quê? Diagnosticar, descobrir um problema, né? Ver qual é o problema da sociedade e, para posteriormente, a gente desenvolver aquele projeto detalhado que, né, a gente vai trabalhar em outro momento. Então, essa primeira atividade de vocês, primeiro é diagnosticar a realidade, né, na atividade extensionista. Então, é um grande desafio diagnosticar a realidade. Por que, professora Lília, é um grande desafio? Porque identificar os principais problemas da comunidade identificar esses problemas e analisar criticamente. Então, às vezes, a gente vive com aquele problema que a gente acostuma, nem consegue identificar e ter uma análise crítica. Então, por isso que é um desafio muito grande, mas é muito importante você, no seu município, no seu bairro, você identificar esse problema, né, e analisar criticamente, né, como é que esse problema ocorre, o porquê ele ocorre. Então, você tem que fazer todo o diagnóstico e uma análise, né, e depois, né, definir ações para poder sugerir algo para melhorar esse problema. E aí, nesse semestre, nós vamos trabalhar as temáticas relacionadas à disciplina do segundo semestre. Quais são as disciplinas do segundo semestre que nós vamos trabalhar no projeto Integrador 2? Ou seja, vocês vão desenvolver um projeto de extensão que tenha relação com essas 4 disciplinas, que são gestão de pessoa, gestão financeira orçamentária, direito aplicado à gestão pública e gestão de sistema de informação. Então, obrigatoriamente, as atividades extensionistas terão que conversar com essas 4 disciplinas, ou seja, elas têm que ter relação. Então, assim, é muito importante a gente ter algumas estratégias, né, para poder diagnosticar essa realidade. Quais são essas estratégias? Analisar cada área, as estratégias apresentadas, selecionar as que forem mais
pertinentes à realidade na qual vocês estão inseridos, e também adaptar as estratégias relacionadas à realidade do município. Então, tudo isso vai ser uma particularidade. Então, você, no determinado município, você vai desenhar uma estratégia do seu projeto integrador baseado naquela disciplina que é atividade extensionista, de acordo com a sua realidade, com a realidade do município. Se você vai trabalhar uma extensão através de um curso, de uma palestra, então isso é muito pessoal e é algo assim que está relacionado com a dinâmica do trabalho de vocês. Então, assim, a primeira disciplina, né, que vocês precisam entender para relacionar com o projeto integrador é gestão de pessoas, né, que é uma área da administração pública que busca otimizar o desempenho dos colaboradores em organizações e ambientes de trabalho saudável e produtivo. Né? Então, é um conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados ao capital humano. Então, assim, o que trabalha a gestão de pessoas? É como você vai gerir essas pessoas, né? Quem é o capital humano? São as pessoas, aquelas pessoas que trabalham no ambiente público, né? Então, é uma área estratégica da administração pública. E como eu posso fazer um diagnóstico de realidade? Levantando informações, né, que são dados demográficos, socioeconômicos, que você pode encontrar no IBGE, no IPEA, no SEBRAE, a legislação ambiental sobre gestão de pessoas e no setor público. Então, você vai conhecer mais, né, se você escolher trabalhar com gestão de pessoas. Planos municipais de desenvolvimento de recursos humanos, planos de cargos de carreira, como é que é gerido, né? Será que é feito assim, como é que eu posso dizer? Reciclagem, né? Essas pessoas estão sendo preparadas para isso, enfim. Né? Então, aplicação que vocês podem, né, fazer, como é que vocês podem diagnosticar isso? Aplicação de questionário, entrevista, para identificar alguns problemas, que pode ser para os próprios servidores municipais, gestores de RH, secretários, funcionários de diversos níveis, né? Empreendedores locais, empresários e pequenos e médios negócios. Trabalhadores de diferentes setores, comércio, indústria local e rural, né? Que pode estar, né, relacionado com a gestão de pessoas, mas especificamente a gente vai trabalhar com a gestão pública, né? Então, ainda é importante também enfatizar que quais são as possíveis questões. Se há capacitação, como eu falei, para esses servidores, como ocorre o recrutamento da seleção para essas pessoas trabalharem, por exemplo, no município, sempre lembrando que a gente está relacionado à gestão pública, a gestão privada não é a nossa praia, porque não diz respeito ao nosso curso. Observar as práticas estruturais locais, como são realizadas, né, as demissões, as contratações, a estratégia de motivação e valorização desses trabalhadores. Existe programas de capacitação profissional, então vocês estão diagnosticando um problema. Professora, eu diagnostiquei que não há uma estratégia de valorização, pois eu vou propor uma ação e tal, eu identifiquei esse problema, que eu acho importante nós trabalharmos isso, né? Então, assim, é importante, né, também avaliar se é a capacitação, se eles têm qualificação, enfim, são vários fatores que são importantes diagnosticar, né, que podem ser diagnosticados na gestão de pessoas. Aí nós temos a gestão financeira e orçamentária, que é muito importante, que é uma disciplina que vocês podem trabalhar. Né? Então, o que é planejamento? O que é essa disciplina? Planejamento, execução e controle dos recursos financeiros de uma instituição. Então, o que é que ela busca? Garantir a sustentabilidade, né, econômica das organizações por meio de um planejamento adequado de recursos, né? Então, basicamente é o quê? É a gestão financeira orçamentária de um município, para ver como é que está a saúde, a gestão desse orçamento, né? Dessa finanças. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode estar levantando de informação? O orçamento municipal, a lei de diretrizes orçamentárias, que é conhecida como LDO, disponíveis no portais da transparência na prefeitura, se elas estão disponíveis, se possuem os relatórios de se estão dentro, né, dos relatórios de gestão fiscal e lei de responsabilidade fiscal. Essa informação vocês vão encontrar no TCE, então vocês podem, quem escolher trabalhar com gestão financeira orçamentária, são os locais que vocês podem estar buscando informações, identificando os possíveis, diagnosticando possíveis problemas, né? E receitas e despesas dos municípios, quais as principais fontes de arrecadação e os maiores gastos, né? Então, isso que está relacionado à disciplina. E se a prefeitura está em conformidade com a lei, né, a LRF, né?
e os programas, né, e políticas públicas de incentivo a pequenos negócios e créditos de empreendedores. A gestão financeira, né, e orçamentária, ela pode ser, né, aplicação. Como é que ela pode ser feita? Também da mesma forma, você vai identificar que pode ser através de questionário, entrevista, conversando ou observando, né, gestores públicos, contadores, consultores financeiros que atuam no setor público, né, pequenos empresários que conseguem visualizar, você vai conversando que conhece a dinâmica do setor público, né? Então, assim, outras questões, como o município elabora seu orçamento? Quais as prioridades? Há dificuldades no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal? O município enfrenta problemas de endividamento e déficit? Né? E também, né, se há políticas de incentivos a pequenos negócios, financiamento para empreendedores. Então, assim, são várias situações que vocês podem estar identificando para poder construir um diagnóstico de realidade, é conhecendo a realidade, é diagnosticando a realidade. Outras observações é a existência e funcionamento de conselhos municipais, de orçamento e finanças, né? O nível de transparência da gestão financeira da prefeitura, o impacto do investimento público e desenvolvimento econômico local e como ocorre a arrecadação de impostos municipal e a aplicalização. E aí nós temos também outra disciplina que é importante ser trabalhada, o direito aplicado à gestão pública, que é o conjunto de normas e princípios jurídicos que regula a administração pública e suas relações com os cidadãos e instituições. E ainda nessa disciplina, né, essa área, na verdade, ela garante a legalidade, moralidade, a impessoalidade e a publicidade e eficiência na administração pública, buscando sempre a prestação de serviços públicos de qualidade. A responsabilidade fiscal também, transparência, licitação e contratos, controle interno e externo, gestão de recursos públicos, né? E aí, o que a gente pode diagnosticar em relação a essa disciplina na realidade? Levantar informações, documentos oficiais e normativas que regem a gestão pública, né, municipal, que é a lei orgânica, né, verificar se está atualizada, o regimento jurídico dos servidores públicos, né, que para entender os direitos desses servidores, plano diretor municipal, que ele visa analisar a organização do território e o planejamento urbano, lei de transparência da informação, que ela avalia se o município cumpre ou não a legislação, e, por fim, o relatório do TCE, né, que ele busca verificar pareceres sobre a legalidade do gestor municipal. Né? Então, assim, você pode aplicar questionário para gestores públicos, conversar com servidores públicos, né, sobre seus direitos e deveres, perguntando como é que é, advogados, promotores, defensores públicos, conselhos municipais, sociedade civil organizada, né? Então, assim, são várias possíveis questões que podem ser feitas, né? E questões do diagnóstico. O município possui assessoria jurídica capacitada para orientar a gestão pública? A transparência na informação? Como são feitas as licitações e as contratações? E a população tem acesso facilitado aos serviços jurídicos de defesa de direitos coletivos? E ainda, né, vocês podem, né, buscar como diagnóstico se os gestores e servidores públicos, eles recebem capacitação sobre legislação aplicada à administração pública. E ainda, né, a observação que é importante, o funcionamento do portal da transparência, que é a qualidade, e a qualidade dessas informações disponíveis são informações que têm qualidade, ou eles colocam que deixa a desejar, né, algo que fica assim entre linhas, né, e se há existência de planos municipais de integridade, combate à corrupção, e como ocorre o processo de licitação e contratos administrativos, né, e o nível de participação social no